Queria, então, convidar você para a gente hoje entrar no quarto propósito de Deus para a nossa vida. E o tema hoje é: você foi criado para servir a Deus. Deus criou você para trabalhar. Deus criou você para servir. Deus nos criou para servir. Sabia que esse é um propósito de Deus para a sua vida? Deus não criou a gente para só consumir, para passar aqui pela vida, só receber, me dá. Nós estamos aqui para servir os outros. É um propósito de Deus. E quem não serve as pessoas, quem não tem uma utilidade com a sua vida, acaba perdendo o significado e significância para viver. Não vê sentido na vida. Então, esse é um dos propósitos. Deus nos criou para servi-lo. E o versículo que nós vamos ler inicialmente é o versículo que nós já falamos aqui, que é o primeiro versículo que nós memorizamos na nossa campanha. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus nos criou para praticar boas obras. As boas obras não salvam. Os versículos anteriores a esse, Efésios 2, 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, mas somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus nos criou para fazermos boas obras. Elas não são a causa da salvação, mas elas são a consequência da salvação. É um efeito da salvação. Deus nos chamou para servir. E eu quero falar hoje com vocês sobre um cantor muito famoso, que é da minha época, a época de pouca gente aqui. Talvez os mais novos tenham ouvido falar dele, porque ele ficou muito famoso. Ele não é um cantor brasileiro, um cantor norte-americano. Ele foi criado na igreja, ele nasceu na igreja Assembleia de Deus, salvo engano. E ele tinha uma voz maravilhosa, uma voz assim, emocionante. E ele acabou fazendo muito sucesso, se tornou um fenômeno. Além de cantor, ele também fez filmes em Hollywood. E a Luciana ali já sabe até quem que eu vou falar, né? Porque ela é fã dele, até hoje. O cantor se chamava Elvis Presley. Uma voz realmente maravilhosa. E ele morreu aos 42 anos. Ele morreu em decorrência do uso de remédios, drogas lícitas, administrada mesmo pelos médicos. Se tornou dependente de medicamentos. Ele morreu muito jovem, muito novo, e morreu assim, por causa dessa dependência de medicamentos. E a esposa dele, chamada Priscila, ela falou sobre o Elvis. Ela diz o seguinte sobre o seu ex-marido: o Elvis nunca entendeu o que deveria ser neste mundo, ou qual era o propósito para a sua vida. Pensava que estava aqui por um motivo, talvez para pregar, servir ou salvar, talvez para cuidar de pessoas. Esse desejo agoniante estava sempre presente nele, e o Elvis sabia que não o estava realizando. Chegou a um ponto de não mais querer pensar no assunto. Isso aqui são palavras da esposa dele. E ela disse que o Elvis vivia um conflito. Ele tinha na sua mente, no seu coração, a ideia. Ele pensava que estava aqui na terra por um motivo. E ela diz: talvez para pregar, servir ou salvar. Talvez para cuidar de pessoas. Então Elvis, ele foi criado numa família evangélica. Foi criado na igreja, cantando na igreja, louvando a Deus. Mas a fama, o sucesso o arrastaram para fora da igreja. E ele ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso, mas morreu cocemente. E segundo a esposa dele, ele não estava feliz, ele não estava realizado, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para alguma coisa além do que entreter pessoas, emocionar pessoas. Ele tinha desejo de servir a Deus. E o Elvis nunca perdeu isso. Mesmo famoso como era, disse que quando ele estava ensaiando para gravar os seus discos, vinha o quarteto da igreja que cantava com ele largava tudo para cantar as músicas evangélicas, para cantar os louvores. Ele sempre nutriu isso no coração, que é o desejo de todo ser humano. O ser humano tem necessidade de Deus. Fama, sucesso, dinheiro, beleza física. Dizem que ele era bonito, eu não vou falar isso aqui, né? Mas ele foi um ator de cinema aí que fazia sucesso com as moças. Tinha tudo, mas não estava realizado, não estava feliz. Elvis Presley, ele tinha o desejo de servir a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos na terra para dar uma contribuição. A gente não está aqui a passeio.
A gente não está aqui só para usufruir da vida. Nós não estamos aqui só para consumir. Deus nos criou para fazer a diferença. Deus nos criou para servir a Ele. E Deus lhe deu dons, talentos, habilidades e capacidade para servir a Ele. Por isso que o versículo da semana, que nós vamos ler só um pedaço dele agora, 1 Pedro 4:10, diz o que nós temos que fazer. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Exercer o dom que você recebeu para servir a quem? Os outros. Você não pode usar o dom que Deus te deu para benefício próprio. Você não pode usar as suas habilidades, as suas capacidades, tudo que Deus concedeu a você apenas para si mesmo. Você tem que ter uma noção que Deus te deu para que você sirva os outros. Ou seja, nós fomos criados para servir. E você foi criado para isso, você está vivo para isso, você está aqui para isso. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Que Ele quer usar a sua vida. Ele quer que você o sirva. Agora, algumas pessoas querem servir a Deus, mas não querem servir as pessoas. E a Bíblia está dizendo claramente que nós temos que servir as pessoas, servir os outros, servir o nosso próximo. Porque ninguém pode servir a Deus a menos que sirva as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Deus não precisa de nada. Deus tem tudo. Deus não precisa de nada. Agora, quando a gente serve as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Jesus falou isso claramente, taxativamente, quando ele disse que no final do dia do juízo, quando ele vier para avaliar a vida das pessoas, ele vai dizer, você me visitou, você me cobriu, você me deu comida, você esquentou o meu frio, tirou o meu frio. E aí a pessoa vai perguntar, mas quando é que eu fiz isso para o Senhor? Ele vai falar assim, foi quando você fez a um destes meus pequeninos. Quando você faz para uma pessoa necessitada, você está fazendo para Deus. A única forma de servir a Deus, irmãos, é servir as pessoas. Então, você serve a Deus servindo aos outros. Isso se chama ministério. Serviço. Então, a palavra ministro significa, biblicamente, servo. Você é um ministro, você é um servo. Então, vou pedir para você falar, para quem está do seu lado aí, diga assim para ele, você é um ministro. Fala aí, para essa pessoa que está do seu lado. Você é um ministro. Bonito, né? Você é um ministro. Mas ministro na Bíblia significa servo. Você é um servo. Você está aqui para isso. Para isso Deus te criou. Para servir as pessoas. Para abençoar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Para edificar as pessoas. Agora, tudo que a gente prega aqui, tudo que a gente fala aqui, a gente busca um exemplo de uma pessoa. Sobre quem a gente fala sempre. Qual o exemplo que a gente busca para nós, irmãos? O exemplo de Jesus. É Jesus. Ele é o nosso exemplo de alguém que viveu para servir. E nós vamos ler o texto, Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz. O Senhor Jesus é quem disse isso. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Jesus está falando o seguinte, gente, sigam o meu exemplo, porque eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir. O Criador, Jesus é o Criador, Ele é o Deus Filho, que criou cada um de nós, que criou esse universo. Ele encarnou, se tornou um ser humano, nasceu aqui, Ele veio para servir. Ele veio para servir. E nós precisamos aprender a servir como Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E muitas pessoas empregam bastante tempo estudando sobre autoestima, sobre valor próprio, sobre significância. Eu quero dizer que essas pessoas estão buscando no lugar errado. Se você quer construir uma autoestima sadia, segundo a palavra de Deus, você encontra essa autoestima sadia e que vai te ajudar a te fazer bem, é servindo as pessoas. É sendo servo das pessoas. Você não consegue melhorar sua autoestima com status, com sexo e com altos salários. Você consegue melhorar sua autoestima servindo as pessoas. E eu quero mostrar isso para você biblicamente nesta noite. Então, a Bíblia diz que você obtém essa autoestima servindo as pessoas. E vamos olhar então para Jesus, irmãos. Como é que Jesus servia? E como é que nós devemos servir? Porque o nosso exemplo é Jesus. Em primeiro lugar, para a gente servir como Jesus, nós precisamos estar disponíveis. Primeira coisa, você tem que ter disponibilidade. Para você servir as pessoas, você tem que ser uma pessoa que tem disponibilidade para servir. É uma pessoa que não quer não ser incomodada.
que não quer que ninguém te incomode. Vamos lá. Mateus 20, 30, 32. Olha o que um episódio na vida de Jesus. 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus estava passando por uma cidade e 2 cegos começaram a chamar Jesus, clamar pela pessoa de Jesus. Jesus estava passando, Jesus estava em trânsito. Jesus tinha um compromisso, Jesus tinha um objetivo. Mas o que ele fez? Diz o texto que ele, parando, ele parou e chamou os cegos e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Se você quer servir como Jesus, se eu quero servir como Jesus, eu preciso aprender essa primeira característica na vida dele. Ele era disponível para as pessoas. Jesus é aquela pessoa que você chegava e ele procurava ajudar. Esse aqui eram 2 cegos, pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas mendigas. Estavam na rua pedindo ajuda. Ele parou para dar atenção a essas pessoas. Mas Jesus parou também para atender o Zaqueu, que era ricão. Porque Jesus atendia todo mundo, não é só o pobre. Ele atendia o pobre, o rico, o remediado. Jesus, as pessoas precisavam dele, ele estava pronto. Isso é uma reflexão para nós. Será que nós estamos dispostos a estar disponíveis para servir a Deus, servindo as pessoas? Ou a gente foge das pessoas, ou a gente se esconde das pessoas, ou a gente foge do serviço, ou a gente abandona o serviço? Jesus estava disponível. E nós precisamos também olhar para Jesus, para a vida dele. Porque a maioria dos milagres que Jesus fez foram em interrupções na sua agenda. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que isso aconteceu. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Numa festa de casamento. Ele estava lá curtindo a festa, né? Com Maria, né? Sua mãe, seus irmãos, os amigos. Estava lá, numa boa. E aí, acabou o vinho. Aí a Maria veio falar para ele, a mãe dele veio falar para ele. Acabou o vinho, meu filho. Ele falou assim: mulher, ainda não chegou a minha hora não. Eu tenho hora para tudo, tudo certo. Mas ele falou assim: vou ajudar esse povo aqui. E aí mandou encher de talha as águas, quase 500 litros de água. E falou assim: agora leva essas águas aí e mostra lá para o mestre de cerimônia. Quando chegaram lá, o mestre de cerimônia experimentou aquela água, tinha virado vinho, era um vinho de melhor qualidade do que o primeiro. Jesus estava lá, na boa, relaxando, né? Juntamente com a família, com os amigos, e ele é interrompido. Mas ele estava disponível ali. E ele operou o primeiro milagre. O segundo milagre de Jesus foi uma interrupção no caminho da Galileia. Ou seja, ele estava andando e chegava alguém e pedia uma coisa e ele estava pronto para servir as pessoas, estava pronto para ajudar as pessoas. Jesus curou um homem cego, um coxo, pessoas doentes, um homem paralítico, uma criança morta. Foram em interrupções, foram coisas inesperadas. Tiraram Jesus da sua rotina, incomodaram Jesus, mas ele estava disponível para as pessoas. Tá certo que todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa do seu tempo de privacidade, né? Também temos que levar em conta que Jesus teve 3 anos de ministério só, né? 3 anos. Então ele deu tudo ali naqueles 3 anos. Mas ele deixou exemplo pra gente, que a gente não pode fugir das pessoas, que a gente não pode se esconder das pessoas, que a gente não pode fugir de problemas dos outros, irmãos. Porque é assim que Deus nos usa. É assim que Deus nos usa, quando pessoas estão precisando. Porque Deus não precisa de nada, Ele tem tudo. Mas as pessoas precisam. E nós vamos servir a Deus servindo as pessoas. Mas existem 3 barreiras que nos impedem de estar disponíveis. A primeira barreira é o egocentrismo. É a pessoa que pensa só em si. É a pessoa que não consegue pensar nos outros. Ele só pensa nele. Ele só olha para o umbigo dele. Ele só vê as suas necessidades. Não importa se está prejudicando a vida dos outros ao redor, mas ele só pensa na vida dele. E está sempre exigindo os seus direitos. O egocentrismo. Ele está sempre querendo que as pessoas o sirvam e ele não está pronto para servir. Isso é uma barreira. Porque toda vez que aparece uma necessidade, na sua frente é Deus lhe dando uma oportunidade de ser como Jesus, de aprender a servir como Jesus. O inimigo número 1 da compaixão, irmãos, são as ocupações. E normalmente nós sempre estamos muito ocupados para servir os outros. Minha agenda, meus planos, meus sonhos, minhas ambições. Eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Egocentrismo. Isso é uma barreira para a gente estar disponível e servir como Jesus. Outra barreira é o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É a pessoa que quer fazer, mas quer que saia tudo perfeito. E ele diz assim: olha, se não for para fazer um serviço perfeito, eu não faço nada. Para mim tem que ser perfeito. Se não for perfeito, eu nem faço. Meus irmãos, vou falar uma coisa do coração para vocês aqui.
Serviço perfeito é feito por pessoas perfeitas. E não existe ninguém perfeito aqui nessa casa de oração. Todos somos imperfeitos. A gente falha. E se a gente quer fazer tudo perfeito, se não for para se fazer perfeito, a gente não faz nada, a gente vai acabar não fazendo nada. A gente tem que fazer o melhor possível. Isso é o padrão. O melhor possível. Faça o melhor que você puder. Porque o melhor que você puder vai ajudar quem precisa. O perfeccionismo, às vezes, impede as pessoas de trabalharem na igreja. Porque ele vê um defeito no ministério, ele sai, porque não está saindo do jeito que ele idealizou. E ele abandona o ministério, ele larga o ministério. Ele sai do lugar onde ele estava e deixa uma lacuna, deixa um buraco. Cuidado com o perfeccionismo. Procure fazer o melhor possível, irmãos. Todos nós cometemos erros. Todos nós. Mas Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas que querem servir, que têm um coração de servo. Então, não precisa ser um instrumentista perfeito, tocar perfeitamente. Faça o melhor que você puder. Outro dia aprontaram uma para mim aqui, né? Durante a ceia do Senhor, eu toco violão e canto, né? Sofrivelmente, mas eu faço aqui. Aí gravaram uma falha na minha voz aqui, né? Gravaram e cortaram do vídeo, assim, e começaram a espalhar aí na igreja, né? Uma falha na hora que eu estava cantando o hino aqui. Eu ri, eu achei interessante a brincadeira. Porque eu normalmente não ouço as gravações, né? Eu fico meio envergonhado de assistir eu falando para mim, né? Então, mas me lembraram, mostraram, olha, Fábio, como é que a sua voz falhou. Mas falhou, mas saiu uma adoração a Deus, porque é do coração, né? Então, não é para fazer perfeito. Perfeito é quando dá. Faz o melhor que você puder. Faz o melhor que você puder. Faça para Deus. Então, isso é uma barreira também. E outra barreira para estar disponível, para servir como Jesus, é o materialismo. Jesus disse que ninguém pode servir a quê? A dois senhores. Jesus disse, ninguém pode. Ele não diz assim, ninguém deve servir a dois senhores. Ele diz assim, ninguém pode. Ele fala assim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus foi específico, irmãos. Jesus foi claro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ô Fábio, tem alguma coisa errada em ganhar dinheiro? Não tem, não. Ganhar dinheiro é bom. Eu oro para que os irmãos ganhem dinheiro, que sejam abençoados, sejam prósperos, né? Que você seja próspero materialmente também. Mas o dinheiro, quando colocado num lugar acima de Deus, se torna um ídolo. A cobiça é idolatria. O amor ao dinheiro é pecado. Não é o dinheiro que é pecado, é o amor ao dinheiro. Então, quando você estiver ganhando, enquanto você estiver conquistando e tendo um coração generoso e abençoa a sua família, abençoa as pessoas, abençoa a igreja com o seu dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Agora, o materialismo, o amor ao dinheiro, a pessoa ficar apegada, querer sempre mais. Isso pode ser um empecilho para servir, porque para a gente servir as pessoas, muitas vezes a gente tem que botar a mão no bolso. A gente tem que botar a mão no bolso para ajudar as pessoas. E às vezes, uma quantidade pequena que a gente tem, abençoa uma vida. Às vezes se compra um remédio, às vezes se paga um exame, paga uma consulta médica. E a igreja faz isso. E muita coisa é feita aqui na igreja sem divulgação e sem propagação. Mas isso acontece muito. Tem até um ministério aqui para cuidar só disso, o Ministério Dorcas. Começou agora esse ano. Tem ajudado muitas pessoas. A cesta básica que os irmãos trazem para doação aqui tem abençoado tantas pessoas. Mas isso é possível através dos recursos materiais. Porque às vezes servir também implica em abrir mão de um recurso para poder abençoar, ajudar o necessitado. Então, vamos vencer essas três barreiras, o egocentrismo, o perfeccionismo, o materialismo, e vamos estar disponíveis para servir como Jesus. É a primeira característica de servir como Jesus, estar disponível. Você está disponível para servir ao Senhor? Esteja com o coração aberto para ser como Jesus. Em segundo lugar, o segundo requisito para servir como Jesus é ser grato. É você trabalhar e ainda agradecer pela oportunidade de trabalhar. Jesus ensinou isso para a gente também. Olha lá, João capítulo 11, versículo 42 e 43. Olha o que Jesus fez. Aí foi quando ele foi ressuscitar o Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Antes de ressuscitar o morto, de devolver a alegria para Marta, para Maria e para toda a família, antes de fazer aquela obra para abençoar aquelas pessoas que estavam ali em Betânia, Jesus fez essa oração e ele agradeceu ao Pai pela oportunidade de servir aquelas pessoas. Servir como Jesus, irmãos, significa ser grato.
é você trabalhar e ainda agradecer por poder trabalhar. É você servir a uma pessoa, você ajudar uma pessoa e ainda falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando condição de ajudar essa pessoa. Muito obrigado, porque o Senhor está me dando condição de realizar esse ministério, esse serviço. É ser grato, irmãos, é ter alegria. Olha o Salmo 100, versículo 2. O que o salmista diz? Servir ao Senhor com alegria. É para servir a Deus? Então não pode ser reclamando. Não pode ser queixando. Quando o seu marido te pede para fazer alguma coisa, ou a sua esposa te pede para fazer alguma coisa, como é que você faz? Você faz reclamando? Você resmunga? Já vem essa mulher de novo me pedir para fazer isso? Outra coisa, né? Como é que você reage quando as pessoas precisam de você? Você serve com alegria? Porque, irmão, servir a Deus não é só aqui na igreja não, tá? É só aqui dentro não. Servir a Deus é dentro de casa. Servir a Deus é lá no seu trabalho. É onde você está convivendo com as pessoas. Você se torna uma pessoa útil no ambiente onde você está. Você fala assim, ô Fábio, Jesus estava alegre, né? Jesus estava grato porque ele iria ressuscitar um morto, né, Fábio? Quem não ia ficar grato por poder ressuscitar um morto de 4 dias? Até eu. Mas Jesus não ficava grato somente quando estava ressuscitando um morto de 4 dias, não. Jesus estava grato, ele ficava feliz quando ele, por exemplo, conversou com uma mulher samaritana que ninguém dava a mínima para ela, uma mulher desprezada pela sociedade, e Jesus deu o maior papo para ela, deu maior atenção para ela e salvou aquela alma. Jesus não ficava grato somente quando ele fazia coisas espetaculares, não. É quando ele atendia a pessoa humilde, rejeitada por todos. As pessoas até torciam o nariz para certo tipo de gente, e Jesus ia lá e dava atenção, e curava, e evangelizava, e ganhava aquela alma. Porque Jesus sabia, ele disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a obra de Deus. Então, servir a Deus, como Jesus, é a gente servir e ainda agradecer pelo privilégio de servir. É você chegar no domingo à noite, cansado de ter trabalhado domingo para Deus, fez um esforço tremendo para servir a Deus, mas você fala assim, eu muito obrigado porque eu pude fazer algo na tua casa nesse dia. Eu pude dar o melhor de mim nesse trabalho. Eu pude dar o melhor de mim para a minha família. Eu pude dar o melhor de mim para o meu colega de trabalho. Servir como Jesus é ser grato, não é reclamar, irmãos. Paulo e Silas nos ensinam também. Quando eles estavam lá na cidade de Filipos, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho, ganhando almas, convertendo pessoas. Eles foram espancados publicamente, foram jogados na prisão. E o que eles estavam fazendo na prisão à meia-noite? Eles estavam cantando, estavam louvando a Deus, estavam felizes. Olha a autoestima de Paulo e Silas. Depois de apanhar publicamente, serem humilhados publicamente, estavam louvando a Deus. Estavam agradecendo a Deus, cantando. Por quê? Porque eles estavam servindo o Senhor. Nada nos alegra mais do que fazer a obra de Deus. Devemos servir com gratidão, irmãos, e não como obrigação. Devemos servir por gratidão a Deus, e não só por obrigação. Quando você estiver servindo uma pessoa, pense nisso. Se você estiver fazendo um mandado para sua mãe mandou você fazer um serviço na rua, você está servindo a sua mãe ou seu pai, lembra disso. Agradeça a Deus porque você está podendo fazer aquele trabalho, está podendo ser útil, está podendo ajudar. Quem sabe você, adolescente, pode fazer uma surpresa para os seus pais essa semana, né? Não sei. Quem sabe, vou jogar aqui. Talvez você em casa, né? Você pode chegar naquela cozinha lá, cheia de talheres, cheia de prato, cheia de louça. E a sua mãe está lá na hora de lavar, você vai e lava na frente dela. Não deixa ela lavar, você vai lá e faz tudo. Mas faz para Deus. E agradeça a Deus porque Deus te deu força para fazer isso. Você vai se sentir útil dentro de casa. Você vai se sentir importante porque abençoou sua casa, abençoou sua mãe. Seu dia vai ser melhor. Ouvi uma ilustração de um alto oficial da Força Aérea Americana. Ele falando numa palestra para jovens. Ele disse para os jovens, a coisa mais importante que você pode fazer no seu dia é arrumar a sua cama. Começar o seu dia arrumando a sua cama. Você vai se sentir bem ver sua cama arrumada. Você vai sentir, é a sua primeira realização do dia. Você já vai sair dali motivado. Você já vai sair dali com novos propósitos, porque você começou bem o seu dia. Um alto oficial da Força Aérea Americana, falando para jovens, deu esse conselho. Você tem que se sentir útil. Você não pode ser um peso morto dentro de casa. Você não pode ser um peso para sua família. Você não pode ser um sugador de dentro de casa, só querendo.
Pensa na sua mãe, pensa no seu pai. Pensa no esforço que os outros fazem para te servir. Seja grato, ajude um pouquinho, carregue o peso. Isso é servir a Deus, irmãos. É pensar nas pessoas que estão próximas de nós, que estão se desgastando, e muitas vezes a gente de braço cruzado. Servir a Deus é muito mais do que estar aqui cantando, ou pregando, ou recepcionando. Isso tudo é muito importante, mas a verdadeira adoração se dá na nossa vida. O serviço a Deus ele é extensivo em todos os momentos. Às vezes, é de madrugada quando alguém nos liga para pedir uma oração, para receber uma visita fora de hora. Às vezes, é alguém que está perto de você e está precisando de você. E você esperando que os outros te sirvam. Vá servir. Procure ser útil com a sua vida. Você foi chamado para isso. Você vai se realizar com isso. Sua autoestima vai melhorar. Você vai ser feliz. Sendo grato a Deus por servir. Jesus era grato, não reclamava. Agora, duas barreiras impedem, atrapalham a gente desenvolver a gratidão. A primeira barreira é a comparação e a crítica. Ficar se comparando. Quando você compara com os outros e critica os outros, isso impede que você seja grato. Olha bem, Romanos 14, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem são vocês para criticar o servo dos outros? O Senhor determinará se seus servos estão certos ou errados. Então ficar criticando o trabalho, criticando as pessoas, faz mal para a gente. A gente deve fazer o que a gente pode, fazer a nossa parte. E sem ficar reparando quem não está trabalhando. Aqui na igreja, nessa casa de oração, na construção aqui, naquele salão de lá no acampamento, nós fizemos muitos mutirões. E era uma alegria poder trabalhar, né, junto com os irmãos. Depois tinha uma comida, né, depois tinha o seu Jonas, meu sogro, fazia muito uma rabada, mocotó, né, e a gente comia lá e ficava alegre depois que terminava o serviço. Mas havia um problema, porque alguns que estavam no mutirão ficavam reparando quem não tinha ido no mutirão. E criticando quem não tinha ido. E essa é uma atitude errada. E eu sempre dizia, olha, vamos agradecer a Deus porque a gente está servindo aqui no mutirão. Não vamos preocupar com quem não veio para servir. Agradeça a Deus porque você está podendo servir. Não é ficar reparando porque o outro não veio, porque o outro não fez. Faça você. Agradeça a Deus pelo privilégio de servir. De você ter duas mãos, ter dois pés, ter saúde, ter força para servir. Porque tem gente aqui querendo trabalhar agora e não consegue mais. Sabia disso? Tem gente que não consegue mais. Tem gente que está em cima de uma cama. Tem gente que está doente e não pode mais fazer esforço. Muitos serviços você não consegue mais fazer. Então seja grato. Nós estamos falando aqui de algo que é um projeto de Deus, um propósito de Deus. Servir a Deus. Servindo as pessoas. Então não compare, não critique. E outra coisa que atrapalha a gratidão é a motivação errada. É você servir com a motivação errada. Mas tem isso também, missionário? Tem. Existe a motivação certa para servir, existe a motivação errada. Mateus capítulo 6, versículo 1, olha o que Jesus ensina. Quando vocês praticarem boas obras, tentem não fazê-las em público. Se as fizerem assim, não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Jesus está falando o quê? Quando você for ajudar as pessoas, não fica fazendo propaganda do que você está fazendo. A sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Não precisa se mostrar. Jesus está dizendo que a motivação de mostrar o que está fazendo é uma motivação errada para servir. Então nós podemos ter várias motivações para servir. Eu posso estar aqui na frente pregando com a motivação certa ou com a motivação errada. Eu posso estar exercendo meu ministério com a motivação certa ou com a motivação errada. Como assim, missionário? Às vezes, nós servimos para que as pessoas gostem de nós, para que as pessoas nos elogiem. É a motivação certa essa? Não é a motivação certa. Às vezes nós servimos para sermos admirados. Puxa, como o fulano toca bem, ou como o fulano canta bem. Esses elogios, às vezes, são a motivação para exercer um ministério. Não deve ser isso. Às vezes, estamos servindo com a motivação errada. Estamos usando determinada situação para alcançar um outro objetivo. Então, devemos vigiar o nosso coração. Nós estamos servindo para agradar a quem, irmãos? Para agradar a Deus. Missionário, como é que eu sei se eu estou servindo a Deus com motivação errada? Como é que eu sei se eu estou servindo a Deus com motivação errada? Eu sei que eu estou servindo a Deus com motivação errada, pela gratidão. Se eu estou grato por poder estar trabalhando, poder estar servindo,
eu estou servindo com a motivação certa. Se eu estou reclamando por estar trabalhando, eu estou provavelmente servindo com a motivação errada. Eu tenho que servir e ainda ficar alegre e grato por poder servir. Porque estou fazendo para Deus. É por isso que Jesus fala, não mostre para os outros, não faça para as pessoas. Você está servindo as pessoas, mas você está fazendo para Deus. Você não está servindo homens, você está servindo a Deus. Então, essas barreiras nós precisamos tirar também. Comparação e crítica e motivações erradas. Nos impedem de servir como Jesus serviu. Nos impedem de sermos gratos. Em último lugar, estamos caminhando para o final da mensagem. O terceiro requisito para servir como Jesus é ser fiel. Ser fiel. João capítulo 17, versículo 4, nós lemos. Palavras do Senhor Jesus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse ao Pai, orando, eu te glorifiquei completando a obra. A pessoa fiel é aquele que completa a obra. É aquele que vai até o fim. É aquele que continua. E 1 Coríntios 4, versículo 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ô missionário, o que é ser fiel então? Ser fiel significa que você não vai desistir. Ser fiel significa que você vai permanecer firme. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, você vai continuar com o propósito de servir a Deus. Você não vai abandonar. Jesus completou o trabalho. Jesus terminou a obra. Por isso ele glorificou o Pai. Ou seja, a fidelidade faz com que a gente vá até o fim. Que a gente não retroceda, que a gente não volte atrás. E o que motiva a gente, irmãos? Continuar servindo a Deus. Qual é a motivação para a gente continuar servindo a Deus? Servindo as pessoas. Porque às vezes a gente está servindo as pessoas e as pessoas não reconhecem. Às vezes a gente está fazendo o bem para o próximo e ele não demonstra gratidão. Às vezes a gente está ajudando uma pessoa e ele ainda continua falando mal da gente. Qual é a motivação para eu servir as pessoas, missionário? Primeiro, por causa do perdão de Deus. Deus nos perdoou, irmãos. E nos chamou para fazer a sua obra. Nós precisamos permanecer fiéis por causa do perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus. E segundo, por causa das recompensas. A Bíblia diz que Deus vai recompensar quem serve a Ele com fidelidade. Talvez a recompensa que você vai receber não seja dos homens aqui na terra. Talvez seu trabalho nem vai ser tão reconhecido humanamente falando. Mas Deus vai recompensar todo trabalhador que trabalha com fidelidade. É bíblico isso. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15 e 58. Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Trabalhar para Deus, servir a Deus, não é perda de tempo, nem perda de esforço. Ou seja, Deus vai recompensar. Deus vai recompensar os que servem fielmente a Ele. E então tudo, irmãos, tudo importa para Deus. Todo o trabalho importa para o Senhor. Quando Billy Graham foi à igreja ouvir uma pregação de Mordecai Ham, o pregador estava pregando, a igreja estava lotada, ele era um adolescente, não era salvo ainda. Billy Graham veio, a igreja estava lotada e não tinha aparentemente lugar para ele sentar. E o recepcionista, o introdutor que estava na porta, falou para aquele adolescente assim, Billy Graham, vem cá, eu vou arrumar um lugar para você. E pegou ele pela mão e conduziu e colocou ele sentado. O Billy Graham ouviu a pregação, se converteu naquela pregação, era um adolescente, era um jovem, se tornou o maior evangelista do século XX. Ganhou milhares e milhares de almas para Cristo. E o trabalho daquele recepcionista foi fundamental para a conversão do Billy Graham. Ou seja, todo o trabalho é importante no reino de Deus. Talvez você saiba o meu nome. Eu estou aqui na frente pregando. Mas você não sabe o nome de, por exemplo, quem está aqui atrás dessa parede aqui, trabalhando escondido. Tem uma equipe aqui dentro, cuidando da transmissão do culto, transmitindo esse culto para o país inteiro, para o mundo inteiro. E muitas pessoas têm assistido essas pregações. A gente não sabe nem o nome deles, né? Você talvez não saiba o nome das professoras que estão agora cuidando dos seus filhos. Você sabe o nome do missionário, mas não sabe o nome das professoras que estão lá. Você não sabe o nome de quem prepara o seu lanche ali do 0800, né? Todo mundo gosta do lanche 0800 aí. Ou da cantina também, que também é uma bênção. Mas existem muitas pessoas que estão servindo a gente nessa hora. Quem varreu esse chão, quem limpou essa casa de oração.
quem ensaiou esses louvores para a gente cantar. Temos muitas pessoas anônimas que a gente às vezes não reconhece. Mas Deus vê o serviço de cada um. Deus vê o esforço de cada um. Deus vê o compromisso de cada um. E Ele vai avaliar o nosso serviço pela nossa fidelidade. Antes de prestar conta a homens do nosso serviço, nós vamos prestar contas a Deus. Nós precisamos fazer, irmãos, nós precisamos trabalhar. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós temos a Associação Cristã de Drogas, funciona aqui do lado. Todo dia, 30 crianças ou mais estão aqui. Tem 2 atividades que são diárias ali: leitura da Bíblia, oração e reforço escolar. O reforço escolar está comprometido por falta de voluntários. É 1 hora de reforço escolar apenas. É todo dia, mas é 1 hora. Mas o reforço escolar da CAD está em risco de não acontecer por falta de voluntários. 1 hora do dia. Talvez você não possa 5 dias na semana, mas pode ir 1 dia. Pode ir 2 dias. Você pode falar assim: Jaqueline, eu venho aqui ficar com essas crianças, dar o reforço escolar para elas, porque é criança de 1ª a 4ª série, né? O 5º ano, agora que fala. E às vezes chega na 4ª série, no 5º ano, às vezes não sabe ainda nem ler. Precisa de ajuda, precisa de alguém que se importe com elas. O trabalho está aqui do lado. A seara é grande. As necessidades são grandes. A gente precisa falar: Senhor, o que eu estou fazendo? Qual a utilidade da minha vida? Onde eu estou contribuindo? Graças a Deus, porque nós temos aqui até adolescentes que trabalham ali na CAD, que ajudam, que servem. Mas nós estamos dizendo aqui, irmãos, que é um propósito de Deus. Deus nos criou para isso. A nossa vida tem que ter uma utilidade. A gente tem que influenciar uma criança, um adolescente para o bem. Tirar do caminho das drogas. Conduzir para a igreja. Um dos primeiros alunos da CAD está aqui nos ajudando tremendamente, o Pedrinho tocando violão aqui, uma bênção, um menino abençoado. Um dos primeiros alunos da CAD, funcionava lá na Rua do Buraco ainda, 2010, 2011. Uma vida que pegou firme com Jesus e está decolando, está evoluindo. Então, uma vida, uma pessoa. E você pode ser influência na vida de uma pessoa. Você pode levar essa mensagem. Você pode servir. Você pode ser útil. Existem muitas possibilidades. E a seara é grande. Poucos trabalhadores. Precisamos de mais trabalhadores, irmãos. Precisamos de servos. Pessoas que estão prontas a servir. A servir a Deus e não a homens. Que não se importam. Quando as dificuldades vêm, ele resolve aquilo e vai em frente. Continua o trabalho. Porque o trabalho não pode parar. A igreja não pode parar. Os ministérios não podem parar. Mas os ministérios não são realizados se não tiver ministros, não tiver servos, não tiver trabalhadores. Deus está nos chamando. O chamado de Deus é imperativo, é um chamado que a gente não pode rejeitar. De servir a Deus. O propósito da vida não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ficar famoso. Tudo isso acaba, tudo isso passa. O que vai durar para sempre é uma vida que é transformada pelo Evangelho. E é a igreja que prega o Evangelho. É a igreja que tem a mensagem. Não estou dizendo esta igreja. Esta é uma das igrejas que prega. E temos outras várias em Pociúncula. Mas é na igreja que a gente prega o Evangelho. Esse ano, irmãos aqui iniciaram. Nosso irmão Nérito, com uma equipe, iniciou um trabalho com adolescentes e jovens. Toda terça-feira aqui no salão. Toda semana são dezenas, né? Quase uma centena de jovens aqui. Toda terça, ouvindo a palavra de Deus. Alguém falou assim: vou começar o trabalho. E começou. E começou. Os trabalhos precisam começar. As vidas estão aí. E Deus está nos chamando para servi-lo. A oportunidade está aberta. Um dia Deus vai perguntar a você: o que você fez com a sua vida? E com as oportunidades que eu lhe dei? Será que você vai dizer assim para Deus: bem, Deus, eu estava muito ocupado com a minha vida para poder servir o Senhor. Eu tinha meus planos, eu tinha meus projetos pessoais. Eu não tinha tempo para olhar ao redor, para olhar para o lado e ver as pessoas que precisavam de mim. Aí Deus vai dizer: resposta errada. Eu coloquei você na terra não é para servir a você não, é para servir os outros. Te coloquei para ser bênção na vida dos outros. Te coloquei para pregar essa mensagem de salvação, tirar as pessoas do mundo, tirar as pessoas das trevas, do pecado e conduzir para a presença de Deus. Eu te chamei para isso. Eu te capacitei para isso. Te dei recursos, te dei inteligência, te dei condições para você fazer isso. E você não fez.
Eu te coloquei na terra para servir, você não serviu. Resposta errada. Agora, quando nós servimos, irmãos, a Deus, servindo as pessoas, Deus não se esquece. Hebreus 6:10, estamos terminando já a pregação, irmãos. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos. Quando você faz para os seus irmãos, está lá, ó, Deus não se esquece do trabalho. É isso que o versículo está dizendo. Deus não se esquece da ajuda, do que vocês fizeram, do amor, da demonstração de amor por aquela pessoa. Porque o que importa para Deus são as pessoas. O que importa para Deus são as vidas. O que importa para Deus é o pecador arrependido que volta para Ele. Agora, o último versículo da pregação, Mateus 25:21, é o versículo que eu espero ouvir no dia que eu estiver diante de Deus, para Deus avaliar a minha vida. São palavras de Jesus. Ele vai dizer isso para aqueles que forem fiéis. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu gosto daquela palavra lá de cima, irmãos. Você foi fiel no pouco. Deus não quer que você que faça coisas espetaculares. Deus quer que você faça o que Ele capacitou você para fazer. Você foi fiel no pouco, no pouquinho. Você foi fiel. Sobre o muito, eu vou te colocar. Às vezes a gente passa a vida inteira querendo fazer uma coisa grande para Deus. Não. Faça coisas, ainda que sejam pequenas. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai promovê-lo. Deus vai colocar você sobre o muito no dia da avaliação final. Eu quero ouvir isso. Eu quero que a igreja ouça isso. Eu quero que você ouça isso. No dia que você estiver diante de Deus para prestar conta da sua vida. Servir a Deus é ser fiel, é servir com fidelidade. É aquela pessoa que não abandona o posto, que não abandona o chamado de Deus para a sua vida. Para terminar essa mensagem, eu quero voltar ao Elvis Presley. Comecei falando dele, vou terminar falando dele também. O CD mais famoso, o álbum mais famoso que vendeu 25 milhões de cópias do Elvis Presley, foi o único Grammy, o prêmio que ele recebeu, foi de músicas religiosas, músicas que ele aprendeu na igreja. Ele gravou. E esse álbum vendeu 25 milhões de cópias e ganhou um prêmio por isso. E uma das músicas que ele cantou tem esse versículo de Mateus 25:21, que diz assim, a música diz assim: depois do último relâmpago e do trovão, depois do último sino soar, quero me curvar diante de Jesus e ouvi-lo dizer: muito bem, meu filho, Ele é minha razão de viver. Ele é meu Rei dos Reis. Desejo ser dele. Ele é tudo para mim. Elvis Presley tinha esse desejo. Eu também tenho. Nós temos o desejo de ouvir isso do Senhor e declarar para Ele: Senhor, o Senhor é a minha razão de viver. O Senhor é o meu Rei dos Reis. Eu desejo ser do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Jesus deve ser essa pessoa para nós. Ele deve ser tudo para nós. Nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E devemos servi-lo como Ele serviu quando esteve aqui na terra. Você deseja servir a Deus? Você quer ouvir: muito bem, servo bom e fiel? Jesus te chama para você trabalhar também. Ter uma atitude de serviço. Aqui na igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Lembra disso. Se tiver alguém precisando de você, é uma oportunidade que Deus está te dando para servir como Jesus. Amém, irmãos? O Ministério do Louvor vai